paz, queridos irmãos, boa noite. Hoje eu venho trazer uma palavra aqui. Eu creio que todos já conhecem, né? Salmos. A leitura se inicia em Salmos capítulo 138, que começa em versículo 1, que se diz assim: Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste e com a força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão. O Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, eu cantarão ao caminho do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. E ainda que o Senhor dos exércitos atentado todavia para humildes, mas a sabedoria conhece de longe. Andando no meio da angústia, tu me reviverás, atenderá tuas mãos contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desamparei as obras das tuas mãos. Amém, irmãos. Irmãos, essa palavra venha me tocar, que aqui está falando: eu te louvarei de todo o meu coração. Enfrentando qualquer obstáculo que se passa na sua vida ou na vida de alguém que está precisando, nós devemos clamar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Porque, irmãos, Deus sempre vai estar presente nas nossas dificuldades, nas nossas diversidades da vida. Pelos obstáculos que nós estiver passando, nós devemos orar a Deus, clamar a Deus. E eu refleti um pouco nessa palavra, que nós não devemos ficar murmurando, lamentando pelas coisas que nós estamos passando. Às vezes devemos ter mais foco, pedir direção a Deus, sabedoria, pedir a Deus que nos dê força para a gente passar por aquela situação que as maioria das vezes a gente passa, né? E eu creio que Deus venha falar com você todos os dias. E a maioria das vezes a gente não sabe se expressar. A gente não vê o modo certo de a gente agir e se abrir para Deus. Então a maneira certa que nós devemos fazer é louvar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor e colocar para fora o amor que a gente sentimos por Ele. Porque quando Deus enviou teu Filho à terra, Ele deu sua vida para nos salvar. E em nenhum momento Deus
Jesus ficou reclamando da chicoteada que ele levava, das perseguições que ele levava, das tentações que Jesus passava. Então, ele sempre clamou o nome do Senhor. E eu vejo que a gente devemos fazer a mesma trajetória que Jesus fez, que é clamar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, para que nós tenhamos uma paz espiritual, uma paz vivida de Jesus. E essa palavra que eu trago hoje, meus irmãos, para você. E eu também quero deixar um pouco aqui sobre mim, que eu venho falar. Particularmente eu venho passando por uma situação que hoje eu me encontro, como é que eu posso dizer para você? Bem abençoado por Deus. Eu fiquei agora recentemente, fiquei 3 meses doente, passei por um processo de aprendizado e eu vejo que Deus falou comigo, entendeu? Ele tinha algo para me falar comigo. Eu fiquei com os problemas de saúde, fiquei com alergia no corpo todo, nas minhas mãos, nos meus pés, aonde eu tinha pele, irmãos, eu tava me descamando, tava descascando a minha mão, as minhas unhas começou a cair. E agora ela tá começando, né? Tá começando a cair essas unhas e voltando as novas. São as duas e a dos pés também, viu, irmãos? E passei esses 3 meses, eu vejo que Deus veio falar comigo, que foi um pouco para refletir sobre a minha vida. E agora eu vejo que Deus me mudou, me transformou. E às vezes eu falo assim pra você, não importa as dificuldades que você tá passando, clama o nome do Senhor, louva o nome do Senhor. E eu, nesse tempo que eu fiquei em casa, eu fiquei pensando, Deus, o que será de mim agora? O que será da minha família? Se eu trabalhar, colocar o alimento dentro de casa. E Deus foi me abençoando, entendeu? Foi colocando as pessoas para me ajudar, foi me abraçando de uma maneira que hoje eu venho aprender o que Deus quer para mim, o que Ele quer de mim realmente. Eu vejo que Ele quer que eu louve o nome dEle, canta, louva, fala da palavra de Deus. E hoje eu aprendi, irmãos, nós não devemos reclamar. Ah, mas você está falando isso porque você reclamava? Não, irmãos, eu não reclamava. Eu trabalhava 2 horários, trabalhava de manhã e à noite para dar sustento para minha família de casa, porque eu queria uma melhora, entendeu? Eu queria dar algo melhor para minha família. Mas só que eu queria dar algo para minha família de um modo que era só do meu jeito, entendeu? Na força do braço. Não tinha Deus para, para administrar. Como é que eu falo assim, administrar de forma que eu queria trabalhar os 2 horários na força do meu braço. Não tinha Deus para falar, meu filho, você precisa trabalhar um horário, eu preciso trabalhar 2 horários, entendeu? E eu vejo que Deus falou comigo, mas a gente, quando é pai, ou a gente tem família, ou a gente é responsável por algo, a gente quer dar o melhor, entendeu? A gente quer dar uma vida melhor para a família. E eu
E eu sempre trabalhei 2 horários. Só que Deus está falando, tira um tempo para mim. Tira um tempo para me louvar. Tira um tempo para me adorar. Então, irmãos, eu aprendi que o tempo não é só eu ficar trabalhando, não deixar faltar nada em casa e sem levar a palavra de Deus, sem adorar a palavra de Deus, entendeu? Mesmo que no meu trabalho eu louvava o nome do Senhor, mas ele queria um tempo só para ele, queria um tempo dele, entendeu? Então a gente deve isso a Deus. E hoje eu aprendi e tô aprendendo. Então às vezes a gente passa por situações que é pra gente aprender, que ele nos lapidando. A gente somos como uma joia, entendeu? Nós somos uma pedra preciosa que ele vai lapidando. E essa pedra vai lapidando, conforme ele vai lapidando, a gente vai entendendo quem somos. Nós somos uma peça valiosa para Deus. Então, meus irmãos, não importa o que você estiver passando, clama o nome do Senhor, que Ele vai trazer a obra para vocês, entendeu? E hoje foi essa palavra, um pouco do meu testemunho para vocês, entendeu? E eu peço a vocês, louva o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é vivo, Ele é vivo. Amém, meus irmãos? Eu queria deixar aqui meus abraços para vocês que estão me apoiando, que estão me ajudando aí. Eu peço a vocês também que compartilhem esse vídeo, comente nesse vídeo, dá um like aí pro YouTube ver que esse canal tá tendo relevância, entendeu? E para mim poder melhorar cada dia, entendeu? E eu sou muito grato para cada uma das pessoas que estão me mandam mensagem no WhatsApp, fala, eu gostei do seu vídeo, faz mais vídeo, fala mais da palavra de Deus. E eu fico muito feliz. Então, mas não é só por falar, é para falar da palavra de Deus e falar o que realmente está aqui na Bíblia, tá bom? Meus abraços, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e um ótimo final, um ótimo começo de semana, né, que se inicia, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.